Em seu olhar havia uma espécie de loucura, uma loucura mística e violenta. E ainda outra coisa, uma febre, um desejo exasperado, impaciente e impotente do irrealizado e do irrealizável. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Emily e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as melhores leituras que eu fiz nesse primeiro semestre de 2025. Hoje vai ser um vídeo bem tranquilo, sem polêmicas, porque eu não vou falar sobre os livros que eu não gostei. Vou deixar para comentar sobre isso em outra oportunidade. A minha ideia inicial era fazer um vídeo comentando top 5 melhores leituras e tal, só que eu tenho muita dificuldade de fazer esse tipo de classificação. Então, eu vou só comentar aqui livremente, sem nenhum tipo de ordem específica, os livros que eu mais gostei de ler e simples assim. Quando eu penso nos melhores livros que eu li esse ano, alguns títulos vêm à minha mente, mas apenas um se sobressai a todos os outros. E se eu tivesse que escolher somente um entre todos os que eu gostei, seria ele, o fabuloso, o incrível, O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora Emily Brontë. Esse livro não é só incrível, mas ele foi uma das maiores surpresas que eu tive esse ano. Sabe aquele tipo de livro que a gente já leu um monte de resenha, já viu um monte de gente comentando, mas quando a gente pega pra ler, parece que é uma coisa totalmente diferente? Pois é, esse foi o caso de O Morro dos Ventos Uivantes pra mim. Meu maior choque e minha maior alegria é que eu me diverti horrores com essa leitura. Gente, eu dei cada risada com isso aqui, que vocês não têm ideia. E olha que eu esperava terminar essa leitura meio deprê, porque a história tem esse ar melancólico, mas é tão envolvente, tão interessante, tanta coisa acontece, tantos casos de família que a gente fica intertido ali e não tem espaço para essa tristeza avassaladora que eu achava que sentiria. Além disso, ao contrário do que eu esperava, esse livro não é sobre uma história de amor trágica entre duas pessoas piradas da cabeça que se amavam de forma intensa e tempestuosa e acabaram não ficando juntos porque se desentenderam e depois teve um monte de confusão, um deles ficou amargurado e virou vingativo e tocou terror na vida de todo mundo. No entanto, quanto mais eu lia e me aprofundava nesse romance, eu percebi que O Morro dos Ventos Uivantes, na verdade, é uma tragédia sobre um homem que abre mão de toda e qualquer possibilidade de felicidade em sua vida, em nome de uma obsessão por uma mulher que nem sequer o amava de verdade. E isso o fez buscar a própria ruína e de todos que são alvo de sua vingança. E perceber isso, meus amigos, fez toda a diferença para mim na leitura desse romance. A história ganhou outros contornos e ficou ainda mais profunda e interessante. Sem falar que ver essa história nessa perspectiva pode acabar animando quem fica um pouco desanimado com essa leitura por saber que o romance entre os protagonistas, Catherine e Heathcliff, não vai dar certo. Porque, na verdade, esse nem é o foco da história e nem é a parte mais interessante dela. Pretendo explorar mais essa questão na resenha que eu vou publicar aqui no canal ainda. Então, se vocês estão me assistindo muito, muito, muito no futuro, pode ser que essa resenha já esteja aqui no canal e o link dela pode estar aqui na descrição. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha aqui. Mas, se vocês ficaram curiosos para saber o que eu achei de alguns personagens aqui desse romance, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns vídeos curtos que eu já postei aqui no canal sobre Heathcliff, Catherine Earnshaw e Edgar Linton. Outra coisa que me surpreendeu muito nessa leitura é que o personagem Heathcliff é muito diferente do que eu imaginava que ele seria, porque, pelo que eu ouvi sobre ele, eu achava que o cara era tipo o demônio na Terra, entendeu? Mas, na verdade, ele não é lá essas coisas todas de vilão não, tá? O irmão da Catherine, inclusive, é mais violento e louco do que o próprio Heathcliff. Em alguns momentos, Heathcliff ele é muito mais palavra do que ação. Diz que vai fazer isso e aquilo, e vai matar, e vai bater, e papapá, e não faz nada. Ou seja, era apenas um blefe.
E com isso, eu não quero dizer que ele é um anjinho que não fez nada de mal na história, que, ó, pobre Ratcliffe injustiçado. Não, não é isso. Ele fez coisas más, sim, com certeza na história, mas ele não é todo maldade. E não é o único vilão dessa história. Todo mundo tem o rabo preso com alguma ruindade aqui nessa história. Acho que o único personagem que escapa é Lockwood. Todo o resto está comprometido. E isso é outra coisa que torna esse livro fabuloso, porque os personagens não são, em sua maioria, planos. Eles não são simples, eles são complexos, eles têm camadas. Não é uma coisa que você pode entender assim, preto no branco. Há personagens aqui que são um verdadeiro espetáculo. E é por essas e outras que esse, até agora, se tornou a minha melhor leitura do ano e um dos meus livros preferidos da vida. Agora, eu vou falar sobre outro livro que foi uma outra grata surpresa que eu tive esse ano, que é o livro Contos, do autor Guy de Maupassant. Eu recebi esse livro pela parceria que eu tenho com a editora Unesp. E eu lembro que eu estava muito curiosa com essas histórias e não tinha encontrado nenhuma resenha sobre esse livro, então eu fui ler assim, me aventurando, e foi uma experiência incrível. Essa minha edição tem 8 contos: Bola de Sebo, Dois Amigos, História de um Cão, A Mãe de Monstros, A Morta, Miss Harriet, Senhorita Fifi e O Orla. Cada um desses contos me envolveu à sua maneira, e apesar das histórias serem trágicas, a escrita do autor é cativante demais, e suas descrições são por vezes encantadoras. O autor consegue nos fazer mergulhar nos sentimentos e dilemas dos personagens, e além disso, nos faz ansiar por descobrir como cada história vai terminar. Essas histórias despertaram em mim muitas emoções: raiva, tristeza, repulsa e também um curioso sentimento de beleza e admiração diante da forma como o autor retrata a complexidade humana. Um dos meus contos preferidos foi A Mãe de Monstros, que narra a história de uma mulher que intencionalmente deforma os próprios filhos para lucrar com suas malformações, oferecendo-os como atrações em espetáculos públicos. É simplesmente impossível não se indignar com a crueldade dessa personagem, e ainda assim, quando você começa a ler, não consegue largar. Eu vou ler um trecho aqui para vocês sentirem um gostinho dessa história. Minha história ocorreu há muito tempo, mas essas coisas não se esquecem. Eu havia sido convidado por um amigo para morar algum tempo em sua casa, em uma cidadezinha de interior. Quando havia apreciado com exclamações de entusiasmo benevolente todas as curiosidades do lugar, meu amigo, com um semblante desolado, declarou-me que não restava mais nada a visitar. Respirei, aliviado. Nesse momento, ia poder repousar um pouco à sombra das árvores, mas, de repente, ele exclamou: "Ah, sim! Temos a Mãe de Monstros. É preciso que você a conheça." Perguntei. "Quem? A Mãe de Monstros?" Ele prosseguiu. "É uma mulher abominável, um verdadeiro demônio. Um ser que todo ano dá à luz, voluntariamente, crianças disformes, hediondas, assustadoras, enfim, monstros, e que os vende aos apreciadores de monstruosidades. De tempos em tempos, esses horríveis empreendedores vêm informar-se se ela produziu alguma nova aberração. E, quando a criatura lhes agrada, levam-na mediante a pagamento de uma renda à mãe. Ela tem 11 rebentos dessa natureza. É rica. Você acha que estou brincando? Que invento? Exagero? Não, meu amigo. Conto-lhe apenas a verdade, a absoluta verdade. Vamos ver essa mulher. Depois lhe direi como ela se tornou uma fábrica de monstros." Outro conto que eu gostei bastante aqui desse livro foi o conto chamado Miss Harriet. E nele nós vamos acompanhar o relato de um pintor contando sobre uma história de amor que ele teve quando era jovem. Ele começa contando que quando tinha 25 anos gostava bastante de ficar viajando de albergue em albergue, e certa vez, em uma dessas viagens, ele acaba conhecendo
uma senhora chamada Miss Harriet, uma senhorita, na verdade, uma solteirona, uma inglesa que todos ali na região achavam meio estranha. Mas ele acaba se aproximando dela, eles desenvolvem uma espécie de amizade e, em certo momento, ele percebe que essa mulher está, na verdade, apaixonada por ele. E isso, de certa forma, mexe com a vaidade dele. Eu vou ler 2 trechinhos aqui para vocês. Um antes dele descobrir que ela está apaixonada e um bem no momento em que ele descobre isso. De vez em quando, ela me olhava de um jeito estranho. Desde então, a miúde tenho dito a mim mesmo que os condenados à morte devem ter esse olhar quando são informados sobre seu derradeiro dia. Em seu olhar havia uma espécie de loucura, uma loucura mística e violenta, e ainda outra coisa, uma febre, um desejo exasperado, impaciente e impotente do irrealizado e do irrealizável. E parecia-me que nela também havia um combate, no qual seu coração lutava contra uma força desconhecida que ela queria subjugar, e talvez ainda outra coisa. Em seguida, quando ele já sabe que é alvo dos afetos dessa senhorita, ele diz o seguinte: reconheci aquela exaltação por já tê-la sentido, e quanto a isso, nada me enganaria. A exaltação amorosa de uma mulher, quer ela tenha 15, quer 50 anos. Quer seja do povo, quer seja da alta sociedade, toca-me tão diretamente o coração que jamais vacilo em compreendê-la. Todo o seu pobre ser estremecera, vibrara, desfalecera. Eu sabia. Ela saiu sem que tivesse dito uma palavra, deixando-me surpreso, como se estivesse diante de um milagre, e consternado, como se tivesse cometido um crime. Uma coisa interessante é que, devido ao contexto da Guerra Franco-Prussiana e da ocupação alemã na França, alguns contos aqui desse livro, eles têm essa temática do patriotismo. Só que, em um conto específico, eu acho que o autor não se saiu bem em relação ao desfecho que ele deu ao conto, porque ele acabou exagerando demais nessa questão do patriotismo. E eu estou me referindo ao conto Senhorita Fifi, porque nesse conto, o autor ele dá um final digno de conto de fada para uma personagem que ela é uma prostituta, mas ela é uma prostituta patriota, e por isso ela é recompensada no final, de um jeito bem forçado. Todo o resto do conto é bem envolvente, é até tenso em algumas cenas, mas esse final foi muito fraco. Não fez jus a tudo que foi construído. E dá para perceber que é só uma forçação do autor para favorecer um posicionamento pessoal dele. No conto Bola de Sebo, temos algo parecido, só que aqui o autor ele foi mais equilibrado. Apesar desse pequeno porém que eu apresentei para vocês, eu amei esse livro, amei conhecer a escrita desse autor e já quero ler outros livros dele. Antes de eu comentar sobre o próximo livro da minha lista, aproveitem e deixem um like aqui no vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e comentem aqui algum livro que vocês gostaram de ler esse ano, me indiquem livros também, eu vou amar. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link de compra da Amazon de todos os livros que eu vou comentar aqui com vocês. E se vocês adquirirem qualquer um deles usando o meu link, vocês me ajudam bastante e não vão pagar nenhum valor adicional por isso. Outro livro muito bom que eu li esse ano foi O Primeiro Amor, do escritor russo Ivan Turgenev. É um livro bem pequeno, perfeito para quem quer começar a ler literatura russa ou só está procurando uma leitura breve para poder curtir no final de semana. Nesse livro, nós acompanhamos a história de um jovem de 16 anos que vai se apaixonar por sua vizinha, uma mulher por volta de 20 e poucos anos, muito bonita, chamativa e muito consciente dessa beleza e do domínio que ela exerce sobre os homens. E assim como outros homens que rondam essa mulher, esse jovem, ele se torna mais um de seus súditos, e ela faz dele gato e sapato.
É realmente muito desconfortável ver a forma como essa mulher trata todos os homens do convívio dela. Ela trata eles de forma humilhante. Ela não respeita nenhum deles. E isso acontece porque eles mesmos não se dão o devido respeito. E só isso, só essa dinâmica da relação dessa mulher com esse rapaz e também com os outros homens, já torna esse livro muito interessante. Mas, além disso, nós ainda temos toda a questão do drama do relacionamento entre os pais do protagonista e também entre esse rapaz e os pais dele. Só para vocês terem ideia, esse protagonista ama demais o pai. Para ele, o pai dele é o máximo. E pelo pai acabar ignorando a própria esposa, ou seja, a mãe desse rapaz, ele acaba tratando a mãe dessa forma também. Isso é só para vocês terem ideia que não é porque esse livro é curto que ele é banal. Não é uma história de, é um rapaz que não conseguiu viver o amorzinho dele da juventude. Não, é uma história muito mais densa que isso. Agora vamos ao próximo livro. Esse livro eu também recebi pela parceria com a editora Unesp e eu amei essa leitura, muito mais do que eu esperava. E eu estou falando de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que inclusive eu já falei bastante sobre essa obra aqui com vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos outros vídeos em que eu já comentei sobre esse livro aqui. Amor de Perdição é um Romeu e Julieta português, só que aqui tem um tempero a mais, porque em Romeu e Julieta, os dois protagonistas, eles morrem de paixão, morrem de amor um pelo outro e acabam tendo aquele final trágico por não conseguir viver um sem o outro. Já aqui em Amor de Perdição, nós vemos a história de dois jovens que se apaixonaram, só que eles eram mais apaixonados pela ideia do amor, pelas suas idealizações desse relacionamento. E como o negócio não deu certo, eles acabaram se frustrando e se amargurando um com o outro. E no fim, o amor deles definhou antes mesmo de florescer. E notar essas nuances da história, notar que esses dois eles morreram amargurados e ressentidos um com o outro, praticamente se odiando, fez com que esse romance ganhasse um lugarzinho especial na minha lista de livros preferidos. Agora chegamos na parte mais tranquila e relaxante dessa lista, porque os livros que eu vou falar agora foram as leituras mais acolhedoras e revigorantes que eu fiz esse ano. E o primeiro deles é Anne de Avonlea, que é o segundo livro da série Anne de Green Gables. Esse livro foi muito importante para mim, porque quando eu comecei a ler, eu estava passando por uma ressaca literária tremenda. E ele me ajudou a recuperar o ânimo, o prazer da leitura, porque eu estava bem cansada na época. Nesse livro, nós vamos acompanhar mais ou menos 2 anos da vida de Anne. Ela dando seus primeiros passos como professora, passando pelos seus desafios ali na sala de aula com seus alunos, assim como os desafios que ela vai passar dentro de casa mesmo, porque Marilla decide adotar um casal de gêmeos que ficaram órfãos. E o menino, que se chama Dave, é um pestinha e vai dar um trabalhão para ela e Marilla educá-lo. Aqui também acompanhamos um pouquinho da amizade entre Anne e Gilbert e temos umas migalhas de romance bem no final do livro. E também conhecemos algumas amizades um tanto curiosas que Anne fez ao longo do caminho. Bom, depois que eu finalizei a leitura de Anne de Avonlea, eu já engatei na leitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tudo isso por pura curiosidade, porque eu soube que será lançada uma série daqui a um tempinho que promete ser muito fiel aos livros. Então, eu decidi que até a estreia dessa série eu quero ler todos os livros. E esse primeiro livro foi uma leitura muito boa, muito prazerosa, relaxante. Eu me diverti muito também. Tem até um vídeo aqui no canal em que eu comento mais sobre esse livro. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Esse ano eu ainda quero ler Harry Potter e a Câmara Secreta. E se der tempo, eu quero ler também Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas é aquela coisa, né? Eu quero ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, mas já é sonhar alto demais, porque eu tenho muitas outras leituras para fazer.
então esse último pode ser que não dê muito certo. E por último, para fechar com chave de ouro, outro livro fantástico que eu li esse ano foi O Cavalo e Seu Menino, de C.S. Lewis. Esse é o terceiro livro da série As Crônicas de Nárnia e, até agora, é o meu preferido. Esse livro conta a história de Shasta, um jovem órfão que foge do seu pai adotivo, que é um homem terrível e queria vendê-lo como escravo, e Aravis, uma moça nobre que quer fugir de um casamento arranjado. Juntamente com um cavalo de guerra falante e muito simpático chamado Bri, e uma égua também falante chamada Uin, esses dois jovens acabam se conhecendo e juntos vão enfrentar perigos, descobrir segredos e até desempenhar um papel muito importante salvando Nárnia e Arquelândia, um reino vizinho e aliado a Nárnia. Nossa, que livro bom, gente! Eu amei demais! É uma história engraçada, envolvente, emocionante, cheia de aventura. É simplesmente maravilhosa. Bom, por hoje eu encerro por aqui. Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!